Os piores trabalhos da Primeira Guerra Mundial. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mistérios Sem Fim. No vídeo de hoje, vamos embarcar em uma viagem ao passado para descobrir os piores trabalhos durante a Primeira Guerra Mundial. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora são histórias de sacrifício, coragem e muitas vezes desespero em meio ao caos do campo de batalha. Pegue sua pipoca, deixe seu like e vamos mergulhar nessa história surpreendente. O sentinela nas linhas de frente. Ser um sentinela nas linhas de frente parecia simples, mas era uma tarefa incrivelmente perigosa. Os soldados designados a essa função tinham que observar os movimentos inimigos em trincheiras lamacentas, muitas vezes cheias de ratos e água estagnada. A qualquer momento, eles poderiam ser atingidos por tiro de franco-atiradores ou bombas de artilharia. Os sentinelas também enfrentavam temperaturas extremas, chuva constante e a ameaça de gás venenoso. Ficar acordado durante horas era essencial e qualquer cochilo poderia ser fatal, tanto para eles quanto para os seus companheiros. Muitos soldados relatam que a pressão psicológica de ser sentinela era tão devastadora quanto aos perigos físicos. Limpadores de latrinas. No campo de batalha, a higiene era precária e alguém precisava lidar com o esgoto. Os limpadores de latrinas eram encarregados de remover os dejetos humanos de fossas improvisadas, além do odor insuportável e do risco constante de contrair doenças como disenteria e tifo. Esses trabalhadores também precisavam cavar novas latrinas em meio ao bombardeio inimigo. Esse era um trabalho ingrato, mas essencial para evitar epidemias nos acampamentos. Era uma função que exigia coragem para enfrentar o nojo e a humilhação, já que muitos eram alvo de piadas ou desprezo por parte de outros soldados. Operadores de telefonia em trincheiras. Comunicadores eram fundamentais para transmitir ordens entre as bases e as linhas de frente, mas o trabalho envolvia riscos extremos. Esses operadores precisavam instalar cabos de comunicação em meio ao fogo cruzado, rastejando por terrenos abertos enquanto balas e estilhaços voavam ao redor. Além disso, os cabos frequentemente eram cortados por bombas ou sabotados, e cabia a esses operadores consertá-los sob intenso bombardeio. Mesmo quando estavam seguros dentro de bunkers, o som das explosões e a constante tensão de transmitir mensagens críticas em meio ao caos tornavam esse trabalho um pesadelo. Desminadores. Desminar campos de batalha era uma das tarefas mais arriscadas. Esses soldados tinham que localizar e desativar minas terrestres ou armadilhas deixadas pelo inimigo, muitas vezes usando ferramentas rudimentares e sem qualquer tipo de proteção adequada. O menor erro podia ser fatal, e muitos desminadores pagaram com a própria vida ao pisar acidentalmente em dispositivos escondidos. Além disso, eles trabalhavam sob enorme pressão, já que as passagens seguras de suas tropas dependiam do sucesso de sua missão. Cavadores de túneis. A guerra de trincheiras deu origem a uma nova estratégia, a guerra subterrânea. Cavadores de túneis tinham a tarefa de escavar passagens abaixo das linhas inimigas para plantar explosivos. Esses túneis eram estreitos, quentes e muitas vezes colapsavam, enterrando vivos trabalhadores. A falta de oxigênio, o constante risco de desabamento e o medo de serem detectados pelos inimigos tornavam essa tarefa aterrorizante. Além disso, eles frequentemente enfrentavam combates diretos com cavadores inimigos em confrontos conhecido como Guerra de Túneis, onde picaretas e facas se tornavam armas mortais. Médicos de campo. Os médicos de campo enfrentavam um inferno diário. Suas tarefas incluíam amputar membros sem anestesia adequada, tratar feridas infestadas de vermes e lidar com soldados gravemente feridos em condições insalubres. Além do estresse psicológico de presenciar tanta dor e sofrimento, eles também estavam constantemente expostos ao perigo, já que postos médicos frequentemente eram alvos de bombardeios. Apesar de sua dedicação à falta de recursos médicos, muitas vezes os deixavam de mãos atadas, forçando-os a fazer escolhas difíceis sobre quem salvar. Manipuladores de gás venenoso. O uso de armas químicas foi uma das maiores atrocidades da Primeira Guerra Mundial. Os manipuladores de gás venenoso eram responsáveis por armazenar, transportar e lançar substâncias mortais. Mesmo com máscaras de proteção, esses soldados frequentemente eram expostos aos gases, sofrendo queimaduras químicas, cegueira temporária e danos respiratórios permanentes. Além disso, o vento podia mudar de direção, fazendo com que o gás lançado atingisse suas próprias tropas. Trabalhar com armas químicas era não apenas perigoso, mas também moralmente desafiador para muitos soldados.
Transporte de suprimentos sob fogo cruzado. Motoristas e carregadores que transportavam suprimentos para as trincheiras enfrentavam ataques constantes de artilharia e aviões inimigos. Eles precisavam atravessar terrenos perigosos com veículos precários, muitas vezes atolando na lama ou sendo alvejado por franco-atiradores. A pressão de entregar alimentos, munição e remédios era imensa e atrasos poderiam custar vidas. Muitos desses trabalhadores sequer recebiam o devido reconhecimento por sua coragem e sacrifício. Enterradores de corpos. Após cada batalha havia a difícil tarefa de enterrar os mortos. Os enterradores de corpos trabalhavam em campos de batalha cheio de lama, sangue e destruição, muitas vezes em meio a ataques contínuos. Além do impacto psicológico de lidar com tantos cadáveres, eles corriam risco de contrair doenças devido à decomposição dos corpos. Esse trabalho era essencial para evitar epidemias e manter a moral das tropas, mas deixava cicatrizes profundas nos que o realizavam. Testadores de equipamentos experimentais. Durante a guerra, novos equipamentos e armas eram constantemente testados, e alguém precisava ser a cobaia. Esses soldados eram enviados para testar armas químicas, veículos blindados e outras tecnologias experimentais, muitas vezes sem saber os riscos envolvidos. O resultado era frequentemente desastroso, com soldados sofrendo ferimentos graves ou até perdendo a vida. A coragem desses indivíduos contribuiu para avanços militares, mas veio a um custo altíssimo. Mensageiros em bicicletas. Os mensageiros em bicicletas eram responsáveis por entregar ordens e informações importantes entre comandantes e as tropas. Isso parecia uma tarefa simples, mas era incrivelmente arriscada. Eles tinham que pedalar por longas distâncias em terrenos difíceis, muitas vezes sob bombardeios constantes ou em áreas ocupadas por tropas inimigas. O trabalho exigia rapidez, resistência física e um senso aguçado de direção, já que a perda de uma mensagem crucial poderia comprometer toda uma operação militar. Esses ciclistas frequentemente enfrentavam emboscadas e não tinha como se defender, contando apenas com a sorte e a velocidade para sobreviver. Domadores de cavalos de guerra. Os cavalos desempenhavam um papel crucial na Primeira Guerra Mundial, sendo usados para transportar suprimentos, puxar artilharia pesada e até mesmo participar de combates diretos. Mas antes de serem enviados ao campo de batalha, eles precisavam ser treinados e domados, o que era um trabalho perigoso. Os domadores tinham que lidar com animais assustados e muitas vezes feridos, que podiam reagir de forma imprevisível. Além disso, cuidar de centenas de cavalos em condições de guerra era uma tarefa monumental, envolvendo alimentação, tratamento de feridas e até mesmo a difícil decisão de abater os que não podiam ser salvos. Manipuladores de flares de sinalização. Os manipuladores de flares, sinais luminosos, eram responsáveis por coordenar ataques e comunicações noturnas. Para isso, precisavam disparar flares em áreas abertas, expondo-se ao fogo inimigo. Essa função era extremamente perigosa, já que os flares iluminavam a posição do soldado, tornando um alvo fácil. Além disso, manusear os explosivos usados nesses dispositivos era arriscado. Os acidentes eram comuns. Apesar dos perigos, esses sinais eram vitais para a comunicação em momentos críticos da guerra. Fotógrafos de reconhecimento aéreo. No início do uso de aeronaves na guerra, os fotógrafos de reconhecimento eram enviados em pequenos aviões para registrar a posição das tropas inimigas. Esses aviões eram rudimentares, oferecendo pouca ou nenhuma proteção contra os ataques inimigos. Os fotógrafos tinham que operar câmeras pesadas em pleno voo, frequentemente em temperaturas congelantes, sob o risco de serem alvejados por artilharia antiaérea. Além disso, o retorno com as imagens eram sempre incerto, já que o avião poderia ser abatido antes de completar a missão. Engenheiros de pontes temporárias. Construir pontes temporárias em zonas de guerra era um dos trabalhos mais perigosos para os engenheiros. Essas estruturas eram necessárias para permitir que a tropa e veículos cruzassem rios e terrenos alagados, mas a construção frequentemente ocorria sob fogo inimigo. Os engenheiros precisavam trabalhar rapidamente usando materiais improvisados enquanto enfrentavam bombardeios e ataques diretos. Qualquer erro na construção podiam resultar em uma ponte instável, colocando em risco
risco a vida de todos que a utilizassem. Apesar disso, suas contribuições foram essenciais para o avanço das tropas em muitos momentos da guerra. Cada um desses trabalhos nos lembra o preço humano da guerra. Eles exigiam coragem além do imaginável e muitas vezes não recebiam o reconhecimento que mereciam. E você, já imaginou como seria viver e trabalhar em condições tão extremas? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe esse vídeo com quem gosta de história. Nos vemos no próximo episódio do Mistérios Sem Fim.